Olá, meninos do segundo ano. Vim aqui hoje para a gente fazer a devolutiva, né, das questões sobre o reino vegetal, mas antes disso vamos ver alguns aspectos, né, algumas características desse reino. Então, para começarmos, temos as características mais fundamentais, né? Primeiro que o reino vegetal ele pode ser chamado também de reino plantae ou metafita, tá? Algumas pessoas tratam como estudo da botânica em geral. Então, esse reino ele é composto por seres que são eucariontes, né? E são autótrofos, ou autótrofos, como queiram. Pois eles têm a capacidade, né? Os vegetais têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas que representam esse reino possuem diversos tamanhos, que vão de pequenos musgos, né? Até gigantes, né? Árvores. E são essas características que a gente vai entender mais ou menos como é que funciona essa classificação. Então, quanto à característica, né, de serem eucariontes, os vegetais, significa o quê? Que essas células, né, desses organismos vai se diferir dos procariontes devido à presença de um núcleo mais organizado, né, e vários tipos de organelas. Eles são, né, os vegetais são considerados seres pluricelulares, tá? Ou seja, tem a partir de duas células, tá? E cada célula tem a sua função específica. São seres autótrofos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento, que é através, né, da fotossíntese ou da quimiossíntese. São fotossintetizantes, que é justamente essa, essa conversão do dióxido de carbono, né, para uma glicose, que é o seu meio de energia, tá? E com isso, né, para que isso aconteça, é necessária a presença da luz. Outras características é quanto à estrutura reprodutiva que esses vegetais eles podem ter, tá? Então, temos dois grupos, né, gerais. Um grupo se chama o nome, né, das criptógamas, que é uma derivação da palavra, né, escondido juntamente com gameta. E abriga, né, as plantas que possuem um sistema de produção de gameta pouco visível, por exemplo, as samambaias e as avencas. Já as espécies, né, que são do tipo fanerógama, ela já tem uma visibilidade maior na, no seu, na produção dos gametas, certo? E aí são vegetais como pinheiros, roseiras. Em relação à vascularização, é, a gente relaciona isso com a presença, né, de vasos condutores de seiva, certo? Então, o que é que esses vasos fazem? Eles são responsáveis por conduzir e distribuir substâncias que sejam nutritivas à planta. Portanto, né, eles proporcionam à planta um poder, né, de crescimento maior. As plantas vasculares, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas possuem sim os vasos condutores. Já as plantas avasculares ou não vasculares, né, que são classificadas, né, as briófitas, no caso, se classificam nesse grupo, né, então, eles têm essa questão do desenvolvimento da planta um pouco mais limitado. Então, as briófitas não possuem esses vasos condutores, certo? E aí, essas substâncias elas se deslocam através da osmose e os nutrientes por difusão simples. Então, para que a gente consiga entender, né, alguns aspectos, a gente tem um processo de evolução, né, do reino vegetal, que esse reino vegetal ele veio de um ancestral que foram as algas verdes, tá? E daí a gente teve a primeira cladogênese, né, que é a formação das briófitas. Então, as briófitas, gente, é o grupo de vegetais mais simples, tá? Mais limitado, não possui seiva, não possui os vasos condutores, na verdade, tá? Eles não crescem muito, vivem em ambientes úmidos, um pouco até parecido com ambientes de algas, certo? O seu embrião, né? Aí a diferença das algas, o embrião é multicelular, certo? E aí a gente começa, né, o processo de evolução, continua, na verdade, o processo de evolução. Depois das briófitas, a gente vai ter as pteridófitas. Aí o que é que elas, né, receberam de
característica evolutiva. Elas já começam a ter órgãos verdadeiros, né, tecidos verdadeiros, já começa a ter realmente folhas e caules. Possuem agora, né, os vasos condutores, e aí existe a possibilidade dela crescer um pouco mais, certo? Então, um exemplo, né, das pteridófitas é, por exemplo, a samambaia, que é aquela planta que a gente tem em casa, né, às vezes até suspensa, tá? Continuando o processo evolutivo, né, a gente vai ter agora as gimnospermas, que são plantas já de grande porte, tá? Elas já têm um porte mais elaborado, elas já têm a presença de sementes, então a gente tem a possibilidade, né, de levar de plantar essas árvores em vários locais, tá? E continuando o processo evolutivo, a gente chega nas angiospermas, que elas podem atingir grande porte, e além disso, elas têm a presença de flores e frutos, né? E aí essas flores e frutos têm as suas vantagens, que elas são mais atrativas, a questão da reprodução, né? Tudo mais, os frutos são capazes de proteger as sementes, certo? Então a gente segue uma evolução do reino vegetal. Então, só para resumir as principais características, né, das plantas vasculares e as que não são vasculares. Então, no caso de não vasculares, seriam as briófitas. São pequenas plantas que habitam em ambientes aquáticos, tá? E podem também habitar em ambientes terrestres. E que tenham, assim, uma grande umidade, certo? Por exemplo, um exemplo de briófita, né, são os musgos, certo? E elas se reproduz através da alternância de gerações. Já as pteridófitas, elas já começam a ter tecidos verdadeiros, né, como raiz, caule e folhas, tá? São as primeiras, né, na linha evolutiva ali, o primeiro grupo a desenvolver os vasocondutores, tá? E aí elas já começam a ter uma adaptação melhor para o ambiente terrestre, tá? Já as gimnospermas, além de possuir raiz, caule e folhas, essas plantas também possuem as sementes, tá? Mas elas não dão flores nem frutos, ok? E essas plantas, elas já são definitivamente plantas terrestres, tá? E elas podem alcançar tamanho médio e tamanho grande aí no seu desenvolvimento. Habitam ambientes frios ou com clima temperado. As angiospermas, que é o último grupo, né? Ele é o mais completo. Suas plantas vão possuir raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, tá? Também é um grupo mais extenso, tem muitas plantas que estão, né, agrupadas nisso, certo? E aí, algumas angiospermas, elas habitam desde ambiente aquático até ambientes que são bem áridos. Então, vamos ver um pouquinho da citologia vegetal, ou seja, do estudo da célula vegetal, tá? Então, ela é bem semelhante à célula animal, né? Elas possuem ribossomos também, né? A membrana plasmática, mitocôndrias, que desempenham funções aí bem parecidas. Algumas diferenças, né, entre a célula vegetal e animal é que a célula vegetal, ela possui a parede celular, ela possui cloroplastos, né, que vai ajudar na questão da fotossíntese, e possui também os vacúolos. Em relação à nutrição, a gente já viu, né, que os organismos do reino vegetal, eles são autotróficos, certo? Produzem seu próprio alimento, e aí esse alimento ele é produzido através da fotossíntese, tá? Possui também a capacidade de uma nutrição inorgânica, e essa nutrição inorgânica, ela se refere à captação dos nutrientes, né? Que essa captação, ela pode vir do próprio solo, tá? Então, a gente tem os macronutrientes, que elas necessitam em grande quantidade, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, potássio, cálcio e enxofre, tá? E tem os micronutrientes que elas precisam numa quantidade menor, que são alguns metais, como, por exemplo, boro, zinco, níquel, cobre e ferro, tá? Enquanto a fotossíntese, né, realizada nas células vegetais é a forma que a planta utiliza, né, o dióxido de carbono e a água, e obtém o seu alimento, que seria essa forma de armazenar energia através da glicose. E para isso, a gente necessita a presença da luz para que essa reação aconteça.
Em relação à reprodução das plantas, né, a gente tem dois tipos. Então, ela pode se reproduzir de forma assexuada ou sexuada, tá? Então, a forma assexuada, ela acontece por brotamento ou por fragmentação, ou até mesmo por esporulação. Algumas plantas, elas têm a capacidade de soltar alguns esporos. E esses esporos, eles podem, inclusive, ser distribuídos por insetos, né? Pássaros. Já na reprodução sexuada, vai ocorrer a alternância de gerações, certo? A presença de um esporófito, né? E um gametófito. Então, vai haver essa troca, essa alternância aí dessas gerações. Então, aqui para fechar, né, as características de cada grupo de vegetais, a gente tem os 4 grupos, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, briófitas e pteridófitas estão no grupo das criptógamas, certo? E as gimnospermas e angiospermas estão no grupo das fenerógamas. Em relação à semente, né, a gente só começa a ter semente a partir das gimnospermas. Então, gimnospermas e angiospermas existe a presença da semente, briófitas e pteridófitas não. Questão das flores, né, a gente tem a presença das flores nas angiospermas, tá? Reprodução, né? Então, temos duas situações, uma que depende da água para fecundação, que são as criptógamas, e a outra que não depende de água para fecundação, que são as fenerógamas. E a partir das gimnospermas, né, no caso, a gente tem a capacidade dessas plantas viverem de forma exclusiva no ambiente terrestre, que elas não necessitam da água para fecundar. Em relação aos frutos, a gente tem os frutos apenas nas angiospermas e os vasos condutores a partir das pteridófitas. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm a presença dos vasos condutores. Então, agora vamos à resolução das questões. Vamos lá? Então, a questão 1 pergunta, né? Como está dividido o grupo das plantas? Então, a gente pode perceber que tem várias subdivisões, né, desse grupo de plantas, mas em relação a essas alternativas, a gente tem, né, que as plantas elas são divididas em relação à sua dependência da água para fecundação em fanerógamas ou criptógamas, certo? Então, seria a alternativa certa, né? A alternativa A. A questão 2 pergunta, né? Pede para marcar a alternativa que contém, respectivamente, exemplos de briófitas e pteridófitas. Então, para ajudar na resolução dessa questão, eu trouxe aqui para vocês, né, a imagem, né, de cada uma dessas plantas, tá? Para a gente tentar descobrir, né, quais seriam as briófitas e as pteridófitas, tá? Então, primeiro que as briófitas são o grupo mais simples, né, que existe de plantas, então eles têm umas características bem limitadas. As pteridófitas seriam, né, o segundo grupo, aí que tem apenas algumas características a mais do que as briófitas. Então, a gente tem a flor da Rafflesia, né? Então, já está dizendo, é flor, né? Então, se é flor, a gente já associa que pode ser uma angiosperma, né? Então, continuando aqui, né, a gente tem as hepáticas. As hepáticas, a gente é uma planta que ela é bem pequena, ela não cresce muito e ela parasita algumas árvores, certo? Então, ela é considerada assim uma briófita. Então, a alternativa A já está, né, excluída. A alternativa B, a gente tem a araucária. Então, a gente tá vendo que é uma árvore grande, né? Tem um tronco bem extenso. Então, ela não pode ser uma briófita, né, gente? Pteridófita, sim, seria uma samambaia. A alternativa C, né? A gente tem os musgos. Os musgos, gente, é como se fosse uma grama, né? Que dá em lugares bem úmidos. Elas praticamente não crescem. Então, são, sim, plantas bem simples, que são classificadas como sendo briófitas, tá? E as avencas, né, são plantas intermediárias ali que a gente pode colocar no jarrinho, como dá para ver na imagem. Então, são classificadas sim como pteridófitas, tá? A alternativa D, né, só para a gente se certificar, a gente tem que o stipe, gente, é um tipo de caule,
que não é nenhum tronco, né? Por exemplo, do coqueiro, de algumas palmeiras, é classificado como esse estípite. Então, não é necessariamente um grupo de plantas, tá? É uma característica do caule. E as hastes é como se fosse um ramo de um vegetal. Também não é um grupo, né, específico, é apenas uma característica. Portanto, a alternativa correta, né, é a alternativa C, musgos e avencas, que são, respectivamente, briófitas e pteridófitas. A questão 3 tem o seguinte enunciado. Nas plantas, assim como nos outros seres vivos, algumas substâncias devem ser levadas até as células para garantir a sua sobrevivência. Essas substâncias, nos vegetais, são levadas através de tecidos de condução denominados. Então, esses tecidos, né, de condução, eles têm a capacidade de fazer o transporte de água, né, que é a seiva que a gente chama de seiva bruta, e também de algumas substâncias inorgânicas que são necessárias para a nutrição da planta, que é o que a gente chama de seiva elaborada, tá? E os tecidos utilizados para que haja essa condução é, no caso, o xilema e a floema. Sendo, portanto, na alternativa correta, a alternativa B de bola. A questão 4 pergunta quais são os grupos, né, que são os representantes da conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, primeiro, qual a novidade evolutiva que teve, né, para que uma planta conseguisse viver apenas em terra, não necessitasse, né, de ali corpos d'água na sua intermediação. Então, foram a questão, né, da dependência da água para a fecundação, que antes, até as pteridófitas, essas plantas necessitavam. Então, a partir das gimnospermas, não houve mais essa necessidade e, com isso, as plantas, né, conseguiram definitivamente viver apenas em ambiente terrestre. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A, gimnospermas. A questão 5 tem o seguinte enunciado. As monocotiledôneas, né, são grupos de plantas que apresentam como representante as gramas. Então, elas são classificadas como... Então, eu trago para vocês algumas das características das monocotiledôneas, certo? Então, a gente tem características em relação à semente, em relação ao caule, a folha, a raiz e a flor. Então, com isso, a gente já consegue perceber que se ela possui, né, semente, se ela possui flor, significa que ela está agrupada, né, num grupo ali das angiospermas, certo? Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, angiospermas. Gente, por hoje ficamos por aqui, tá? Espero que tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e fica em casa.